lá, irmãos. Esse é um texto muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu ele diversas vezes. E a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é que em Mateus 16, verso 18, você pode ver aqui que nós destacamos a palavra igreja, tá? Por quê? No texto bíblico destacado, Jesus falou a palavra igreja pela primeira vez. Então, neste contexto aqui que nós lemos, Jesus estava falando especificamente para Pedro, né? Ali para os discípulos. E foi a primeira vez que ele usou a palavra igreja. E quando a gente estuda no texto original, esse termo igreja, ele significa eclésia, tá? E esse termo eclésia, no original, ele significa chamados para fora. Olha que interessante. Então aqui nós já temos o principal chamado de um cristão, o principal chamado da igreja. Não é ficar dentro de um templo, muito pelo contrário, é ser chamado para fora do templo, para a sociedade, certo? Então, através disso, nós aprendemos com Jesus que o verdadeiro evangelho não é vivido dentro do templo, mas fora dele, na sociedade. Você mostra que você é cristão não quando você está na igreja, mas quando você está na sua casa, quando você está na sua empresa, quando você está no seu trabalho. Você mostra que você é um cristão verdadeiro quando você está na sociedade. Isso é ser igreja, isso é ser eclésia, chamados para fora. Amém? Então, irmãos, infelizmente, né, por décadas, nós vemos que a igreja, né, nos treinou de uma forma errada para nós sermos cristãos. Porque a palavra eclésia significa chamados para fora. Mas, na verdade, a igreja nos treina para dentro do templo. E isso é um princípio contrário ao que Jesus nos ensinou. Então, infelizmente, por décadas, nós fomos treinados para ter nosso foco no templo e não na sociedade, certo? Isso gerou religiosidade e caos social pela ausência do reino de Deus implantado na sociedade. Então, infelizmente, atualmente, nós vemos a igreja preparar adoradores para estar em cima do púlpito. Nós vemos as igrejas preparar obreiros para estar em intercessão no período do culto. Nós vemos a igreja preparar pastores para pregar, né, no período do culto. Mas nós não vemos a igreja preparar empresários para estar no ambiente empresarial. Nós não vemos a igreja preparar casal de noivos, né, para assumir um casamento, para que eles sejam abençoados no matrimônio. Você está me entendendo? A igreja pensa muito dentro do templo, quando na verdade a palavra igreja é chamados para fora. O envio da igreja precisa fazer parte do seio da comunhão da igreja. Faz sentido? Porque nós fomos chamados por Jesus para sermos eclésia, para sermos chamados para fora. Esse é o verdadeiro evangelho, ok? E quando isso não acontece, ocorre um caos social, porque a igreja não está implantando o reino de Deus na sociedade. Então, tudo isso que nós estamos vendo atualmente na nossa geração, irmãos, grande parte é pela ausência da influência da igreja fora do templo. E Deus não nos chamou para isso, Jesus Cristo não nos chamou para isso, para ficarmos somente visualizando o caos social. Muito pelo contrário, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário no seu lar. Onde Deus te coloca tem um propósito. Isso é ser igreja, isso é ser eclésia, chamados para fora, ok? Então, irmãos, essa questão precisa mudar. Essa mentalidade do cristão, essa mentalidade rasa do cristão precisa mudar. Isso que nós pensamos somente dentro do templo, isso que nós pensamos somente no culto, precisa mudar. Deus quer transformar a nossa mente, Deus quer transformar o nosso lifestyle. Nós precisamos, em nome de Jesus, começar como igreja, a agir de verdade como igreja, chamados para fora, influenciar a sociedade, ok? Mas tudo isso que nós estamos falando começa pelo lar. Toda essa mudança social começa pela nossa casa, começa pela nossa família.
E é esse o propósito aqui dessa série. Nós vamos compreender um pouquinho melhor isso através de um testemunho. Eu destaquei para você que está aqui no YouTube, nós estamos fazendo essa live simultaneamente, então se você está aqui no Instagram e você quiser ver as imagens, no YouTube está de uma forma muito melhor, muito mais visual. Você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Aliança de Fogo, nós estamos ao vivo, ok? E você que está aqui no YouTube, você já está vendo a imagem desse livro aqui, o nosso livro que o Senhor nos deu, o privilégio de escrever no ano de 2020, chamado Transição, discernindo os tempos e as estações. Estou mostrando aqui para a galera que está aqui no Instagram, tá? E esse livro nós escrevemos no ano de 2020, quando estourou uma pandemia mundial, você deve se lembrar disso. E o Senhor, então, nos trouxe um desejo, né, de orar, um desejo de interceder, principalmente pelas questões que envolviam escatologia, questões que envolviam o final dos tempos. Então, em determinada tarde, nós estávamos orando pela igreja, orando pelos perdidos, orando por todos aqueles que precisam se achegar a Cristo, certo? E se você se lembra, no começo do ano de 2020, houve um grande evento no Brasil chamado Tecendo, que significa o envio. E muitos profetas do mundo todo estavam falando que o ano de 2020 seria marcado por um avivamento no Brasil. Porém, quando bateu aí o terceiro mês do ano de 2020, o que aconteceu? Houve uma grande pandemia e ninguém conseguiu viajar, ninguém conseguia sair do Brasil, ninguém conseguia sair nem do seu estado. Ou seja, nós ouvimos que haveria um grande avivamento, mas Deus nos colocou dentro de casa. E nesse determinado momento, o Senhor colocou no nosso coração para que nós começássemos a interceder pela igreja, começássemos a interceder por várias questões sociais que envolvem a escatologia, que envolvem o final dos tempos. E em determinada tarde, eu estava orando no meu quarto e eu ouvi o Espírito Santo sussurrando no meu coração. O Espírito Santo falou assim: filho, os seus pais andaram, você vai correr, os seus filhos vão voar e os seus netos serão arrebatados. E quando eu ouvi essa frase, eu me espantei. Eu até comecei a tremer de temor diante de Deus. E eu contei essa visão para minha esposa. E naquele mesmo dia à noite, estava tendo uma live do Ministério Mevan. Eles estavam fazendo uma conferência. Você deve conhecer o apóstolo Luiz Hermínio, um homem que Deus tem levantado para fazer a diferença na nossa geração. E no começo ali daquela transmissão, ele começou a orar em espírito, ele começou a chorar e Deus tomou a boca dele e ele falou: irmãos, eu preciso liberar isso que Deus está me falando para o Brasil e para as nações. E olha exatamente a frase que ele falou, irmãos. Eu destaquei aqui para você: nossos pais andaram, nós vamos correr, nossos filhos vão voar e os nossos netos serão arrebatados. A mesma frase que o Espírito Santo tinha me falado horas antes, o Espírito Santo novamente confirmou através da boca do apóstolo Luiz Hermínio. E diante disso, eu comecei a escrever esse livro que você está vendo aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, Transição, discernindo os tempos e as estações, onde nós falamos tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, onde nós entendemos que a partir de 2020 o mundo nunca mais seria o mesmo. A partir de lá, o mundo estaria caminhando para um único espetáculo, a volta de Cristo. Ok? Por que eu estou te falando esse testemunho, irmãos? Porque através dessa situação, o mundo todo estava esperando um grande avivamento. E Deus nos colocou em casa. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento começa nos lares. O verdadeiro avivamento começa na sua família. Ok? Então, uma chave espiritual para nós levarmos daqui o ide por todo mundo, muitas vezes começa com o fique em casa. Muitas vezes nós estamos pensando em nações, mas como está o nosso lar? Muitas vezes nós estamos pensando na África, mas como está a sua sala?
a sala da sua casa? Como estão as pessoas que moram com você, os seus familiares? Como essas pessoas estão? Muitas vezes o ide por todo mundo precisa começar pela sua casa. Nós cremos que um dos propósitos, desse período mundial foi Deus alinhar os lares. Talvez você não prestou atenção nisso no período da pandemia, mas eu tenho certeza absoluta que se você está aqui uma hora dessa, ouvindo essa live, é porque Deus está fazendo algo no seu lar. Deus está transformando algo no seu lar. Porque o verdadeiro avivamento começa nos lares. Amém? Então, irmãos, pregar o evangelho a toda criatura começa vivendo o evangelho com as pessoas do lar. Do que adianta nós ganharmos nações? Do que adianta nós ganharmos povos, multidões, se as pessoas que estão morando conosco, os nossos familiares, estão se perdendo? Jesus está voltando, irmãos. Isso está muito perto. E como está a sua família? Como está o seu filho, mãe, que está aqui nos assistindo? Como que está o seu filho, pai, que está nos assistindo? Como está a sua família? Muitas vezes nós pensamos tanto nas questões dentro do templo, quando na verdade ser igreja é viver o verdadeiro evangelho. Não é ir à igreja, é ser igreja no lugar onde você está. Então Deus quer restaurar a sua família, Deus quer libertar a sua família. Amém? Por que, irmãos? Por que isso começa no lar? Porque a família é o nosso primeiro ministério. Nós precisamos entender isso mais do que nunca. Nós vivemos em uma sociedade, infelizmente, e até mesmo dentro da igreja, entra essa distorção, onde a família fica depois do profissional, a família fica depois de amigos, a família fica depois da igreja, do ministério, e isso é diabólico. Isso tem entrado na igreja e isso precisa mudar. Cada vez mais nós estamos vendo filhos de pastores, filhos de líderes desviados. Por quê? Porque essas pessoas estão dedicando mais tempo para a igreja do que para a família. Isso é diabólico. Isso é distorção maligna e isso precisa mudar. O seu primeiro ministério é a sua casa. A família é o seu primeiro ministério. Amém? Então, irmãos, nada do que você faz na igreja irá compensar o que você não faz na sua casa. Nada do que você faça no seu trabalho irá compensar o que você não faz na sua casa. Você pode ser um ótimo obreiro, um ótimo pregador, um ótimo pastor, Você pode ser um ótimo profissional, mas isso não vai compensar o estrago daquilo que você deixa de fazer em casa. O estrago do que aquilo que você deixa de fazer em casa causa nos seus filhos, no seu cônjuge, nas pessoas que estão morando com você. O verdadeiro evangelho, ele começa por um lugar, não é pelo púlpito. É pelo lar, é pela casa. Nós precisamos despertar para essas verdades, irmãos. O verdadeiro evangelho precisa nos alinhar a nossa vida. Talvez você precisa parar tudo um pouquinho e olhar como que está a sua casa, como que está a sua família.